Olá, vamos começar o conteúdo Era Napoleônica. Então, esse conteúdo aqui, ó, a Era Napoleônica, esse período inicia 1799 e vai até 1815. Então, nesse período a gente tem uma pessoa que fez a diferença na França, né? Que foi o Napoleão Bonaparte. Então, de onde que surgiu, como que começou esse período Era Napoleônica? Vamos relembrar que a França, antes do início da Era Napoleônica, estava passando por uma revolução, né? Revolução Francesa, onde que o terceiro estado vem o quê? Vem reivindicar o seu direito, melhores condições de vida, melhores trabalhos, melhores salários e assim sucessivamente. No final dessa revolução aparece ali, ó, um general, Napoleão Bonaparte, e ele toma o poder, né? Ele consegue chegar no poder e esse início de era napoleônica ficou conhecido como um golpe, o golpe do Estado aí, ó, conhecido como 18 Brumário, golpe de Estado do 18 Brumário. Então, a partir daí, inicia um processo revolucionário na França, sendo que quem está governando esse país é Napoleão Bonaparte. Então, aqui, como fala, Napoleão Bonaparte é considerado, para muitos franceses, o governante mais bem-sucedido da história da França. Algumas pessoas dizem que ele foi tão bem-sucedido devido à sua habilidade como estrategista, seu espírito de liderança, seu talento para empolgar os soldados com promessas de glória e riqueza após cada vitória. Então, antes de Napoleão tornar-se um governante da França, ele já tem seu histórico ali, ó, dentro do exército, né? Foi a partir daí que ele conseguiu chegar no poder. Esse período foi bastante importante, pois recebeu o nome Era Napoleônica, referente ao seu governante, Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão ele começou a destacar desde o início na escola militar. Só para a gente observar, aos 25 anos, ele tornou general do exército francês. O Napoleão, ele era considerado um mito, né? Que ele pregava aquilo que a população da França queria ouvir. E então ele veio trazer segurança a essa população mais pobre, mais esquecida da sociedade. E é por isso que, durante o seu governo, ele foi considerado um mito pelos franceses e foi considerado um dos melhores governantes da França. O seu governo, ele foi dividido em três partes, três períodos. A primeira parte, o consulado, império, a segunda parte, né? E o governo de 100 dias, a terceira parte, que é a parte final. Então, vamos entender como inicia o governo de Napoleão. O governo consulado é de 1799 a 1804. A princípio eram 3 cônsules, ou seja, 3 pessoas governando. Napoleão e mais 2 carinhas ali. Porém, Napoleão, ele chega à conclusão que 3 pessoas governando a França não estava muito legal. E em 1802 ele torna-se cônsul vitalício, ou seja, apenas ele que manda na França. Então, a partir daí, Napoleão vem fazendo diversos processos de modernização. Ele quer melhorar a França, ele quer tornar a França um país bem melhor. E para isso tem que fazer algumas coisas, algumas melhorias, como ele fez a criação de um banco, a criação de indústrias que nesse período os países estavam investindo bastante nas indústrias. Ele fez diversas obras públicas, como construção de estradas, escolas e outras coisas. Qual era o objetivo de Napoleão com tudo isso? O objetivo dele era o quê? Modernizar a França e tornar a França um país industrializado. Queria que a França passasse por uma revolução industrial. E mediante isso ele cria um código ali, ó, no meio do desenvolvimento,
esse código recebeu o seu nome, Código Civil Napoleônico, onde que esse código, ele falava, isso é permitido, isso não é permitido, isso pode, isso não pode. Aqui, ó, nesse Código Civil Napoleônico, ele dá liberdades burguesas, né, de investimento do comércio. Então, os comerciantes, eles podem crescer, eles podem ganhar dinheiro, que eles têm aí toda a liberdade de investimento nos seus próprios comércios. Ele garantia a liberdade religiosa, mas ele não queria bagunça, né? Nesse caso aí, ó, desse termo, proibiam as greves. Cabe lembrar e ressaltar que esse Código Civil Napoleônico ele fez para assegurar o povo, né, o povão, que é a maior parte da segurança, estabilidade, deixar o povo satisfeito, né? E também que vem assegurar o governo dele, que ele não quer que ninguém atrapalhe o seu governo. Então, nesse período, Napoleão, ele já era um cara adorado, as pessoas gostavam bastante dele e o admirava pelo seu governo, né, pela sua forma de governo. Então, por meio de um plebiscito, uma votação, Napoleão ele é coroado, ele é consagrado a imperador. Então, por meio de uma votação, Napoleão é coroado, ele é imperador nesse momento na França. As pessoas votou e escolheu ele como imperador. Então, nessa fase, nessa parte de governo, já não é mais consulado, é império, né? O império é de 1804 a 1814, então uma nova forma de governo. Então, nessa nova forma de governo, Napoleão já inicia ali, ó, querendo eliminar um país próximo da França. Que país é esse, gente? Próximo assim, entre aspas. É a Inglaterra. Lembra que comentamos anteriormente que Napoleão queria industrializar, tornar a França um país industrializado? Pois é. Mas para isso tem uma rival. Quem é essa rival? A Inglaterra, porque a Inglaterra nesse período já é um país industrializado. Então, para isso ele tem que o quê? Derrotar a Inglaterra, conquistar os seus territórios e conquistar as suas indústrias. Então, nessa primeira fase de império, Napoleão ele começa uma batalha contra Inglaterra. Essa batalha foi em 1805, ficou conhecida como Batalha de Trafalgar. Então aí a gente tem duas marinhas fortes, francesa, que era bastante conhecida e temida, e a marinha inglesa, né? Que era conhecida também por ser um país industrializado, que tinha armamento de ponta e tudo mais. Então, nessa batalha, será quem que ganhou? Os franceses, pois tinham um exército preparado, ou a marinha inglesa, porque tinha armamento de ponta? As más línguas contam que os franceses, quando adentraram no mar contra a Inglaterra, eles tinham mais soldados, mais navios e tudo mais. Porém, nessa batalha, quem ganhou? Os ingleses, exatamente. Os ingleses vencem essa batalha. Mas como assim? Mas os franceses não tinham mais soldados, mais navios? Sim, porém a Inglaterra era um país industrializado e o armamento da Inglaterra, dos ingleses, eram bem mais tecnológicos que da França. Então, mediante isso, a França perde essa batalha contra a Inglaterra. Qual o motivo para Napoleão derrotar a Inglaterra? A Inglaterra era o impedimento do crescimento da França, né? Da França tornar um país industrializado. Então, Napoleão tinha o objetivo aí de quê? De roubar, de conquistar, né? De dominar os ingleses e roubar as suas indústrias, controlar as indústrias inglesas, porém não deu certo. Então, Napoleão terminou essa batalha de Trafalgar, mas ele ainda quer continuar essa batalha, quer derrotar os ingleses de qualquer forma.
E nisso o que é que ele vai fazer? Ele vai decretar o bloqueio continental. Em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. Mas o que que veio a ser esse bloqueio? Vamos olhar aqui, ó. Olha só. Aqui está a França. Napoleão nesse bloqueio, ele vem falar que esses países aqui do continente europeu estavam proibidos a comercializar com quem? Com a Inglaterra. E quem comercializasse com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte ia começar uma guerra contra esse país. E as pessoas temiam o exército de Napoleão e o respeitavam. Então, nesse quesito, esses países do continente europeu não iriam comercializar com a Inglaterra, iriam comercializar com os franceses. Nesse quesito, a indústria francesa iria o quê? Crescer e a indústria inglesa iria entrar em decadência. Foi esse o objetivo do bloqueio continental. E nesse quesito, o Napoleão, ele tem uma ajudinha aí, ó, a Rússia. A Rússia também tinha uma certa rivalidade contra a França, contra a Inglaterra e apoia Napoleão. Porém, alguns anos depois, em 1811, a Rússia abandona o bloqueio continental. Por que a Rússia abandonou o bloqueio continental? Isso é fácil, pessoal, porque infelizmente a indústria francesa não conseguiu substituir a indústria inglesa. Então, referente a isso, a Rússia volta a comercializar com os ingleses e deixa Napoleão. Olha só a cara do imperador Napoleão Bonaparte. Magoou ele, a Rússia abandona ele nesse bloqueio e voltar a comercializar com a Inglaterra. Então, nesse quesito, Napoleão começa uma guerra contra a Rússia, que essa guerra ficou conhecida como Campanha na Rússia, que a gente vai dar continuidade na próxima aula.